Multas e fraudes que podem ser consideradas crime tributário. Médico, ao fazer a declaração do seu imposto de renda, todo o conhecimento e principalmente atenção são necessários para que você não passe por uma situação desagradável perante a Receita Federal. Erros como valores incorretos, informações cadastrais erradas, rendimentos omitidos ou até mesmo uma possível fraude podem ser motivos para que a sua declaração fique em análise. E acredite, isso acontece. Agora, caso você não esteja tentando dar uma despertinho para pagar menos impostos, pode ser fácil de resolver, mas é sempre melhor evitar, não é mesmo? Eu sou o Anderson Barbosa, sou advogado e sócio aqui na MediAssist e no vídeo de hoje eu vim contar para você os 5 erros que fazem médicos serem autuados pela Receita Federal. Antes de mais nada, eu entendo que não bastassem todas as obrigações da sua vida médica, ainda ter que entender de burocracia para não entrar em uma fria pode ser demais para sua cabeça. O mundo das burocracias contábeis envolve muitas regrinhas e é muito fácil acabar se atrapalhando. Por isso, é importante ressaltar: todo auxílio é válido. Aqui na descrição desse vídeo, você encontra um link que vai direcioná-lo para falar com os nossos especialistas. Nossos profissionais estão preparados para auxiliar você em aspectos societários, contábeis e fiscais, uma vez que existem peculiaridades típicas do mercado médico. Agora, vamos ao primeiro erro? E o primeiro erro que faz médicos serem autuados pela Receita Federal é o cruzamento de recibos e valores declarados pelos pacientes. Ao pagar uma consulta, o paciente pode solicitar uma nota fiscal, que é um direito dele. E assim como você, médico, os pacientes também vão fazer as declarações de imposto de renda. Os auditores das receitas podem cruzar os dados dos recibos apresentados por você e dos valores declarados pelos seus pacientes. Se houver discrepância entre esses valores, é possível que você, médico, caia na malha fina. Nesse vídeo que aparece aqui no canto da tela, nós explicamos para você a diferença entre recibo e nota fiscal e por que você precisa prestar atenção nisso. O segundo erro é o pagamento sem nota fiscal. Nem todos os pacientes lembram de solicitar o recibo aos médicos ou às secretárias dos consultórios. Isso pode parecer ótimo, afinal, você não precisa declarar aquele valor recebido à Receita e, por consequência, paga menos imposto. No entanto, isso é ilegal e configura infração fiscal. O terceiro erro são os gastos de cartão incompatíveis com a renda declarada. Acredite, esse não é um problema só de médicos. Se você viver uma vida de rei no cartão de crédito e declarar uma renda incompatível com esse luxo, os auditores da Receita Federal vão ficar de olho em você. Em especial, se a discrepância for muito grande ou se os gastos forem muito exorbitantes. Ou seja, mentir nunca é uma boa ideia. O quarto erro que faz médicos serem autuados pela Receita Federal são os gastos incompatíveis com a renda declarada. Assim como o cartão de crédito, o mesmo serve para os seus gastos em geral. Gastou mais do que declarou? Cuidado, o leão da Receita pode te pegar. Ou seja, se você recebeu de empresas médicas um valor de R$150 mil no ano e no mesmo período comprou um carro de 200 mil à vista, sem vender nenhum bem, a conta não bate, certo? Tenha isso em mente. As suas movimentações financeiras sempre devem ser condizentes com os recebimentos das empresas médicas. Outra situação que pode ocasionar esse problema quando você esquece ou não tem o costume de enviar seus extratos bancários para a sua empresa de contabilidade. O problema é que sem essa informação, fica inviável que a empresa de contabilidade adivinhe os montantes exatos recebidos, o que irá gerar a incompatibilidade entre as contas PJ e PF. PJ, CNPJ médico, como funciona isso mesmo? Caso você ainda tenha dúvidas sobre o assunto, vale assistir esse conteúdo onde falamos sobre as 6 vantagens de ser um médico PJ. E o quinto e último erro é a inconformidade com as regras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O COAF é a unidade de inteligência financeira do Brasil, sendo a autoridade central do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. As ações de supervisão conduzidas pelo COAF compreendem as atividades de regulação, fiscalização e aplicação de penas administrativas, ou seja, nada de transações suspeitas, ok? Ok, mas e se mesmo prestando atenção para não cometer esses erros que eu acabei de citar, você for pego pela Receita Federal? Bom,
Se a Receita perceber erros entre as informações declaradas por você e a base de dados, você será informado de que as contas não estão fechando. A partir daí, você receberá os detalhes a respeito das informações que precisam ser esclarecidas via atendimento eletrônico, onde você deverá acessar a plataforma para acompanhar se a declaração foi processada ou retida em malha. Qualquer informação errada pode gerar retenção da declaração, ou seja, pode ser que você não concorde com o apontamento da Receita. Se você tiver certeza de que não cometeu erros, basta esclarecer ao fisco e comprovar, por meio de documentação e registros oficiais, a veracidade das informações prestadas na sua declaração. Mas fique tranquilo, resolver uma pequena pendência costuma ser um processo bem simples. Se você realmente tiver cometido um erro, pode corrigi-lo por meio do envio da declaração retificadora de imposto de renda, feito no próprio programa da declaração original. Feita a retificação, se houver imposto devido, a Receita cobra uma multa de 0,33% por dia de atraso, limitado a 20% do valor do IR devido. Também são cobrados juros de mora, que equivalem à variação da taxa Selic acumulada no período. E Anderson, o que acontece se o erro não for corrigido? Se você for notificado sobre alguma pendência e esqueceu de pagá-la ou por algum motivo não quis, a multa a ser paga é de 75% sobre o valor do imposto devido, corrigida pela variação da Selic. Vale destacar que não há um prazo específico para o apontamento desses erros, mas sabe-se que o prazo limite é de 5 anos. De qualquer modo, se você for cobrado e não corrigir o erro, o seu nome será registrado no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, o CADIM. Embora o fisco não consiga identificar se um erro é intencional ou mera falha, se os auditores da Receita notarem erros frequentes ao longo dos anos, é possível que fiquem mais atentos às suas declarações. Agora, caso seja identificado o intuito de fraude na declaração do imposto de renda, a multa sobe para 150% sobre o valor devido. Além disso, se você não atender a intimação do fisco para prestar esclarecimentos, a multa pode subir para 225%. Em casos extremos, a Receita pode protestar a declaração em cartório e tornar o seu nome sujo ou levar o seu caso para a esfera judicial por crime tributário. Complicado, né? Mas calma, se você fizer tudo direitinho com auxílio de uma consultoria contábil especializada, os erros são muito raros. E como eu já disse anteriormente, todo auxílio é válido. Conte com a Média Assist para garantir que a sua contabilidade fique em dia, evitando futuras dores de cabeça. Nossa equipe é formada por advogados tributaristas, advogados societários e contadores experientes na área médica. E atualmente atendemos mais de 5.000 médicos em todo o Brasil. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Fique bem e até o próximo vídeo.